Graça e paz, irmãs e irmãos da Igreja Metodista Amaro Lanari e Esperança. Meu nome é Natasha de Alcântara, sou pastora da Igreja Metodista Central em Moriaé, Minas Gerais. E é com muita alegria que neste dia venho compartilhar a palavra de Deus com vocês, em celebração aos 17 anos da Igreja Metodista em Esperança. E neste momento, o nosso texto base está no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. E nós iremos destacar o versículo 5, que o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Israel era a vinha do Senhor. Deus a plantou, Deus a cercou de cuidados, mas Israel produziu uvas bravas. Então agora Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. O viticultor é o que planta a vinha. Ele é o dono da vinha, ele é o que cuida da vinha para que ela produza grande quantidade e com grande e excelente qualidade. Os ramos só têm duas finalidades. Eles só servem para produzir fruto ou para serem queimados. Deus, como viticultor, espera frutos de nós. Nesta parábola, Jesus falou de 4 tipos de ramos. Mas vamos pensar que diante desses ramos, assim como na colheita, nós temos cestas. A primeira cesta é aquela que apresenta nenhum fruto. A segunda cesta é aquela que apresenta o fruto. A terceira cesta é aquela que apresenta mais fruto. E a quarta cesta é aquela que apresenta muito fruto. Qual é a importância de se produzir frutos? Jesus diz: eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15, versículo 16. Estamos aqui para cumprirmos os sonhos de Deus e trazermos a glória dele para o nome dele através de uma vida frutífera. Uma tradução mais clara da palavra grega aipo não seria cortar, mas tomar ou levantar. Tanto na literatura grega como na Bíblia, aipo não significa cortar, mas levantar. Levantar sugere uma imagem de um agricultor se abaixando para erguer um galho. Os galhos novos têm a tendência de ir para baixo e crescer perto do chão, mas eles não produzem frutos ali. Quando os galhos crescem junto ao chão, as folhas ficam cobertas de poeira. Quando chove, fica cheia de lama e acabam mofando. O galho então adoece e fica inútil. O que se pode fazer? Cortar e jogar fora o ramo? De jeito nenhum. O ramo é valioso para ser cortado. Ele precisa ser levantado. E levantado, ele precisa ser amarrado de volta aos outros ramos e logo começará a frutificar. Quando os galhos caem na terra, Deus não os joga fora nem os abandona. Ele levanta os galhos, os limpa e os ajuda novamente a vicejar. Para o cristão, o pecado é como a sujeira que cobre as folhas da parreira. O ar e a luz não conseguem penetrar, o galho não fica inerte, no fundo não se desenvolve. Como o nosso viticultor nos levanta da lama e da tristeza? Como ele faz um galho estéril produzir fruto? Como podemos começar a encher a cesta vazia? Muitas vezes passamos pelo propósito da disciplina. Durante anos, como igreja, passamos por esse processo. O propósito da disciplina é limpá-lo, é levá-lo para que você viva uma vida frutífera para a glória de Deus. A disciplina é um ato doloroso, mas um ato de amor. A disciplina não é agradável nem para o filho, nem para o pai. Mas a disciplina é a demonstração de um amor responsável. A disciplina é um método de Deus para tirar você da esterilidade. Hebreus 12, 5, 6 mostra que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam, assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir um galho desviado. Hebreus 12, 11 mostra que o projeto de Deus na disciplina não é provocar dor, mas produzir fruto. A disciplina não tem que ser contínua. Tão logo o galho deixa de se arrastar pelo chão. Tão logo o crente se arrepende e a disciplina cessa. Deus não espera que você procure a disciplina. Ele quer que você saia dela. É aí que você troca a cesta vazia por cachos suculentos de uva. Depois que Jesus contou aos discípulos como o viticultor cuida do ramo estéril, ele pegou um ramo que demonstrava crescimento desordenado, mas produzia apenas alguns cachos. O viticultor sabe que para conseguir mais frutos da vide, é preciso ir contra a tendência natural da planta. Por causa da tendência da uva crescer vigorosamente, muitos galhos têm de ser cortados a cada ano.
As barreiras podem ficar tão densas que a luz solar não alcança a área que o fruto deve formar-se. Deixada livre, a parreira sempre favorecerá mais crescimento de folhagem do que de uvas. É por essa razão que o viticultor corta os brotos desnecessários, independentemente de quanto pareçam vigorosos, pois o único processo da vinha são as uvas. O viticultor usa 4 expedientes na poda. O primeiro, ele remove os brotos mortos e prestes a morrer. Segundo, garante que o sol chegue aos galhos cheios de frutos. Terceiro, corta a folhagem luxuriante que impede a produção de frutos. E quarto, corta os brotos desnecessários, independente do quanto pareçam viçosos. Deus, como viticultor, segue o mesmo processo em nossa vida. Ele corta a parte da nossa vida que rouba a nossa vitalidade e nos impede de frutificar. O viticultor procura tanto a quantidade quanto a qualidade. E aí nós vemos que a poda é o meio que Deus usa em nossa vida para frutificarmos ainda mais. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Os viticultores podam as vinhas com maior frequência com o passar dos anos. Sem a poda, a planta enfraquece e a colheita diminui. Tiago 1, versículos 2 e 3, fala sobre a poda de Deus em nossa vida. As provações são compatíveis, são variadas, são passageiras, são pedagógicas. O propósito de Deus em podá-lo é esculpir em você a imagem de Jesus. Deus jamais aplicaria a poda se um método mais suave desse o mesmo resultado. Nem toda experiência dolorosa resulta de poda. A dor da poda vem agora, mas o fruto virá depois. Se sua vida estiver produzindo muito fruto, Deus o convidará para permanecer profundamente nele. O segredo para a última cesta, a cesta transbordante de uvas, é a permanência em Cristo. Nesses 6 versos, a palavra aparece 10 vezes. Este é o pensamento central de Jesus. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas estar mais com Jesus. O desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. Nos comentários finais de Jesus na vinha, ele desviou totalmente a atenção dos seus discípulos da atividade para o relacionamento com ele. Depois a disciplina para remover o pecado. Depois da poda para mudar as prioridades. Agora Jesus diz que o segredo da vida abundante é permanecer nele. Jesus é a videira. Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar sua seiva para frutificar. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade desse ramo produzir. A vida, a força, o vigor, a beleza e a fertilidade do ramo está na sua permanência no tronco. Em nós mesmos não temos vida, nem força, nem poder espiritual. Tudo o que somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Ele é a fonte. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ao mesmo tempo o apóstolo Paulo disse, tudo posso em Jesus, aquele que me fortalece. O propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Permanecer significa ligar-se intimamente. Como podemos ter mais intimidade com Jesus? Primeiro, permaneça em Cristo é um imperativo e não uma opção. Deus está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade. Ele quer você mais do que as suas obras. Permanecer não é o quanto você conhece teologia, mas o quanto você tem sede de Deus. Ao permanecer, você busca, anseia, tem sede, guarda, ama, ouve e responde a Jesus. Permanecer significa mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades, em seus pensamentos e desejos. Permanecer em Cristo é vital para a salvação. Se um ramo permanece na videira, esse ramo tem vida. Permanecer em Cristo é vital para produzirmos frutos. Ele vai dizer, vocês precisam estar em mim, porque sem mim não podeis fazer nada. Precisamos estar conectados diariamente nele. Permanecer nele evidencia de que somos discípulos dele. E a palavra vai dizer, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Uma vida frutífera é a melhor evidência para os nossos próprios corações de que nós somos realmente discípulos e discípulas de Cristo. Jesus disse que se conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa precisa produzir bons frutos. Permanecer em Cristo é vital para você experimentar o fluir do amor de Deus.
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quando temos intimidade com Deus, sentimos o quanto somos amados e então teremos pressa para estarmos novamente na sua presença. Jesus deseja compartilhar a sua vida conosco. Permanecer nele leva consigo a promessa da oração respondida. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Permanecer em Cristo é impossível sem obediência a Ele. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quando permanecemos em Cristo, produzimos muito fruto. O Pai é glorificado e uma alegria indizível e cheia de glória enche o nosso coração. Certa feita, Jesus estava indo para Jerusalém e teve fome. Ele olhou para uma figueira e viu muitas folhas. Ele foi procurar fruto e não achou. Aquela figueira anunciava fruto, mas não tinha fruto. Então Jesus fez-la secar. Ela nunca mais produziu fruto. Fruto é o que o Senhor espera de nós, e não folhas. Ele não se contenta com a aparência, mas Ele quer fruto. Por qual dessas cestas a sua vida está representada? Você é um ramo que está sujo de poeira e de lama, sem luz, sem força, sem fruto? Você é um ramo que está produzindo algum fruto, mas fruto ou muito fruto? A coisa mais importante é você estar vivendo na intimidade de Cristo. Estar com Cristo é mais importante do que trabalhar para Cristo. Maria escolheu a melhor parte. Ela se posicionou aos pés de Jesus, por isso frutificou. Que neste tempo de celebração como igreja, possam estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o grande chamamento de frutificarem nele. Que a graça e a paz de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre ti e assim permaneça para tudo sempre. Deus os abençoe. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho